O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, verso 1, verso 2. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe nessa manhã. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos presenteia com a vida, com a saúde, com a nossa família. E a nossa primeira ação é nos voltarmos para esse encontro pessoal com o nosso Criador. Queremos entregar a nossa vida nas mãos dele, os nossos planos, os nossos projetos. Queremos pedir a ele que esteja conosco no decorrer de todo esse dia e a nossa vida também. O salmista Davi, Salmo 91, verso 1 e o verso 2, que é extremamente conhecido, ele fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo. É o que nós estamos fazendo. Nós hoje, agora pela manhã, estamos aqui escondidos no esconderijo do nosso Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Nós estamos falando, ele é o nosso refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem nós confiamos. E eu tenho certeza que Deus irá ouvir o nosso clamor, o nosso pedido e estará conosco no decorrer desse dia. Nós já passamos do meio das cartas aqui do livro de Hebreus, estamos chegando já ao final. Hoje nós estudaremos o capítulo 11, um capítulo que é o âmago de todo o livro, é o centro da nossa caminhada aqui no estudo do livro de Hebreus. E quero convidar você a analisarmos aqui o capítulo 11, o verso 1. Ora, a fé e a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Tudo que nós vimos aqui no capítulo 10, ou até o capítulo 10, deve estimular a nossa fé na mensagem que nós nessa manhã iremos estudar no capítulo 11. E você pode ver perfeitamente aqui a declaração do autor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Quando nós olhamos no capítulo 1 e o capítulo 2, nós podemos ver que o autor se preocupou em elevar Jesus Cristo ao ministério dos anjos e dos profetas. No capítulo 3 e no capítulo 4, o autor se preocupou em falar da superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés e Josué. No capítulo 5 ao capítulo 8, o autor estava preocupado também em falar do sacerdócio de Jesus Cristo em especial. E no capítulo 8 ao 10, ele agora apresenta a superioridade das novas alianças feitas na pessoa de Jesus Cristo. E no capítulo 11, ele agora aborda a importância de viver uma vida pela fé em Jesus Cristo. O capítulo 11, ele não está isolado dos outros capítulos, pelo contrário, é uma sequência. Gradativamente o autor vai construindo as suas ideias, desfazendo as ideias de que os israelitas tinham naqueles homens, patriarcas e anjos, e levando a nação de Israel a entender que Jesus Cristo é o suficiente para a nossa salvação e para toda a nossa vida. E aqui, repito mais uma vez, é a razão pela qual ele aqui agora constrói a ideia. No capítulo 11, o verso 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé, para o autor, permite que os fiéis andem com Deus, antevejam o perigo e a destruição, obedeçam a Deus quando não conhecem os caminhos, recebam a promessa de Deus em situações impossíveis, perseveram mesmo quando a promessa não se cumpre por imediato, sacrifiquem a promessa, reconheçam e transmitam a bênção de Deus, corram riscos, recusem os prazeres desse mundo, superem o medo e outras barreiras, suportem muitas outras dificuldades em decorrência de viver uma vida pela fé. Porque os homens pelos quais nós iremos estudar nessa manhã, eles estavam em busca de uma pátria superior. Embora estivesse com os seus pés nessa terra, os seus olhos estavam na eternidade.
Eram homens que viveram nesse mundo como nós estamos vivendo, mas a sua agenda era mais do céu do que da terra. Eles viviam mais ligados ao Senhor do que os planos desse mundo. Buscavam a cada dia sacrificar o seu eu para viver uma nova vida em Jesus Cristo. Tiraram o foco desse mundo e voltar a sua visão para o alvo que é Jesus Cristo. Se nós fizermos uma pesquisa nos dias em que nós encontramos no mundo onde nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, e se perguntarmos para elas, vocês possuem fé? Eu acredito que a resposta será em massa das pessoas dizendo sim, nós temos fé, nós acreditamos no Senhor. No entanto, quando nós estudamos o livro de Hebreus, nós podemos concluir que fé para o autor do livro de Hebreus é aqueles que depositam a sua confiança nos planos do Senhor, que estão dispostos a viver uma vida de obediência no Senhor. Aqueles que se apegam à mensagem bíblica e vivem em fidelidade às palavras do Senhor. Para o autor do livro de Hebreus, fé são homens que vivem essas verdades, que vivem dessa forma. Embora continuem e devam estar nesse mundo, mas eles reconhecem que são a luz do mundo, se preparando para um dia viver ao lado do seu Senhor e estar com Cristo eternamente. O autor do livro de Hebreus, ele começa agora a dar alguns exemplos de alguns homens que viveram nessa terra. Por exemplo, no verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos do dilúvio, construiu uma arca mediante as orientações divinas, embora o mundo vivesse de uma forma contrária, mas Noé se apegou na palavra do Senhor. Confiou em Deus, creu de todo o coração. Embora o mundo olhasse para ele e visse ele como sendo um profeta ridicularizado, ultrapassado, caduco, mas Noé sabia de que Deus em algum momento cumpriria com as suas palavras e ele foi fiel e pela fé Noé venceu. Não é diferente. O autor também fala agora de Abraão no verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu de uma terra completamente conhecida para uma terra desconhecida, porque essa era a vontade de Deus. E o autor agora do livro de Hebreus fala, e isso é viver uma vida pela fé. Abraão não sabia o que iria lhe esperar na terra desconhecida pela qual ele foi chamado, mas, por ouvir a palavra do Senhor, Deus lhe fez um chamado pessoal. Abraão estava disposto agora a seguir aquilo que Deus estava pedindo para ele. O autor, então, no verso 6, ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé não é algo que se professa da boca para fora. Fé é algo que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos do Criador, entregamos a nossa vida nas mãos dele, mais base nós teremos para podermos acreditar nas suas palavras, nas suas promessas, crermos na sua aliança. Quanto mais distante nós estivermos do nosso Criador, do nosso Salvador Jesus Cristo, mais dificuldade nós teremos para crer na sua palavra e colocarmos a nossa vida nas suas mãos. É necessário viver como aqueles homens viveram. O verso 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Eram homens como eu e você, mas abdicaram e resolveram viver uma vida pela fé no Senhor, acreditar nas palavras do Senhor, crer numa terra por vir e confiar de que Deus iria cumprir com a sua promessa. Viver pela fé é viver como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estavam numa terra completamente desconhecida. Poderiam perfeitamente viver dissolutamente, mas crendo nas palavras do Senhor, acreditando num Deus soberano, abdicaram e abriram mão de se assentar na mesa do rei e comer da iguaria do rei.
Era porque pela fé eles criam que deveriam ser fiéis a Deus em todas as coisas. Perceba que, amigo, o autor do livro de Hebreus, ele quer revelar para a nação de Israel, para os hebreus, para mim e para você nessa manhã, que viver uma vida pela fé é viver uma vida de obediência ao Senhor. E ele conclui então falando, olha, pela fé Abel obedeceu, pela fé Enoque foi obediente, pela fé Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, foi também obediente, pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, pela fé Moisés também obedeceu, permanecendo firme, como quem vê aquilo que é invisível, como está lá no verso 27. Pela fé, Israel continua marchando, atravessando o Mar Vermelho, como por terra seca, como está no verso 29. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias, como está no verso 31. Pela fé, homens e mulheres de Deus, dos quais o mundo não fora digno, como está no verso 38, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtendo, contudo, a concretização da promessa, como está no verso 39. Eles morreram aguardando a promessa, crendo que um dia Jesus Cristo voltaria aqui a essa terra e lhe recompensaria pela fidelidade, por ter aceito a Jesus Cristo e viver pela fé. É a razão da nossa caminhada nos dias de hoje. É por isso que nós caminhamos, porque cremos, e a nossa caminhada é uma caminhada pela fé. Nós poderemos até dormir como eles dormiram, mas nós não abrimos mão da fé que temos na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Cremos, não sabemos quando, mas temos a certeza que um dia o céu vai se abrir. Os livros também serão abertos. Jesus Cristo irá nos chamar pelo nosso nome. Todo aquele que creu em Jesus, depositou a sua fé no Senhor, confiou nas suas promessas, nas suas palavras, serão chamados para se levantar do pó da terra, para subir e viver com o Senhor eternamente. Aqueles que estiverem vivos sobre essa terra contemplarão a belíssima cena do céu se abrir, se encontrarão com o seu Senhor e viverão com o Senhor por toda a eternidade. Eu quero nessa manhã, mais uma vez, convidar você a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos orar, pedindo a Deus que a nossa fé seja de fato a razão da nossa caminhada a cada dia. O nosso relacionamento com Deus solidifique a nossa confiança e esperança no Senhor. E tendo a certeza disso, quando um dia Jesus Cristo voltar, teremos a alegria de nos encontrarmos com Ele e viver com Ele para todo sempre. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelas Tuas promessas. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Implanta no nosso coração a cada dia a Tua fé, o Teu desejo para cada um de nós. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós. Que sobre nós Ele levante a sua paz e nos conceda a sua bênção em nome de Jesus.